Gente, muito bom dia, né? Um enorme prazer que eu apresento essa palestra primeira do nosso evento, o professor Fernando Gomide, e certamente conhecido aqui de todos, né? O professor Fernando Gomide é graduado em Engenharia Elétrica pela PUC de Minas Gerais, fez seu mestrado conosco aqui em Engenharia Elétrica na Unicamp, e seu doutorado em Engenharia de Sistemas na Case Western Reserve University. Hoje, ele vai falar com a gente sobre esses exemplos de aplicações em inteligência artificial no Brasil e aqui, especialmente, a pesquisa feita aqui na faculdade nos últimos 30 anos. Né? E termina com um olhar aí para o futuro das pesquisas nessa área tão importante. Então, professor, por favor. Obrigado, Aline. Acho que eu vou largar esse negócio aqui, porque eu acho que não está aqui. Primeiro, acho que não está ligado, né? Tá ligado na gravação. Tá certo. Então, obrigado, viu, Aline? É uma satisfação enorme de estar de volta aqui a casa, né? Evidentemente, morro de saudade. Então, também é uma alegria estar aqui com vocês, particularmente com os alunos, né? Porque vocês vão ver que os alunos fazem parte dessa história, né? Aquele famoso, né? A andorinha faz verão, né? E um professor também, né? Não, né? Ele terminou, né? Verão, né? Professor. Então, gente, o que eu vou estar mostrando com vocês, eu vou passar tipo um filminho, né? Um filminho frame a frame, contando essa história dos últimos 30 anos. A minha história particular começou em Belo Horizonte, quer dizer, na verdade eu nasci em Viçosa, né? Viçosa fica na realidade é o seguinte, Viçosa fica em Minas, Belo Horizonte é a capital de Minas, mas Belo Horizonte é na região da Grande Viçosa, né? Onde eu nasci, né? Belo Horizonte é a região metropolitana de Viçosa. Então, eu nasci lá, fui pequenininho para Belo Horizonte, onde eu fiz a minha, enfim, um grupo escolar. Eu sou daquele tempo, né, que para poder ter uma vaga na escola, eu tinha que ficar um mês na fila e dormir, né, passar a noite na fila para conseguir uma vaga. Né? Depois aí estudei, consegui uma vaga no Instituto de Educação, depois fui para o Colégio Estadual, que também, na época também tinha que fazer estudar no vestibular, né? Então, né? O Colégio Estadual era de Minas, né? Não era assim, né? Difícil para entrar, né? Tinha que fazer prova, quase que vestibular. Né? E depois eu fui fazer a engenharia elétrica no Instituto Politécnico, na PUC, né? Que eu também sinto uma saudade enorme, foi um momento assim, único, né? Por várias razões, momento histórico, etc. Oportunidade, né? Para você ter uma ideia, nós estamos aqui de computação, né, Léo? Foi lá que eu escutei a primeira vez na minha vida escutar sobre memória orgânica, coisa que é uma falta até hoje, né? Foi lá em Minas, né? E a metáfora, né? Isso foi trazido por um professor nosso de física, né? Que ele tinha vindo da Rússia. Então ele estava mostrando a metáfora para você passando, que é só olhar para o nosso brilhante, a gente imagina a quantidade de informação que está armazenada. Física e outros. Né? Então, a metáfora é o seguinte, era uma pesquisa, enfim. Aí veio um monte de coisa interessante, né? Computador analógico, né? Foi chique, né? Teoria de sistema, né? Aí uma coisa curiosa, né? Um professor, que primeiro falou sobre teoria de sistemas, com o cabelo enveredando, né? O nome dele era Silvio Santos. Claro, uma coincidência que eu fui perceber mais tarde a obra. Na verdade, é Silvio Silveira Santos, né? 3 S, né? Enfim, Instituto Politécnico, né? Unicamp. A história é longa, gente, depois eu vou ser breve. Vou parar por aqui, né? Elétrico, né? Essa casa, né? Vim e já perceberam que eu não saí, né? Saí para fazer doutorado e estou aqui até hoje, até agora, junto com vocês. Essa é a história. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje é o que ocorreu, né, conosco. Vocês vão ver que eu vou estar transpirando, né, toda essa dinâmica que ocorreu nesses 3 décadas. Né? É claro que eu vou ter que ser um pouco ambicioso ao mesmo tempo e parcimonioso simultaneamente. Vocês imaginam, né? Bem típico da vida, né?
Aliás, um colega meu recentemente estava pensando, me defina a vida, né, com 2 palavras. Puxa vida, né? Nós temos 2.500 anos de história e ninguém conseguiu definir, porque estava dizendo 2 palavras só. Aí um outro protocolo falou assim, cobertor curto. Foi tudo a ver, né? Sempre assim, né? Um trade-off, né? Escolhas, né? Enfim, tem que fechar o... Então, hoje vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Aí, o caminho foi longo, a história é longa, muita coisa para contar, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser parcimonioso. Né? Já deixa eu começar já a contar a história. Então, o que nós vamos conversar aqui, gente? Né? Primeiro, eu vou mostrar Essa é a nossa pauta, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial, eu vou contar para vocês, que aqui na faculdade começou há muito tempo, na década de 80. Mais tarde eu vou mostrar para vocês alguns atores, né? Pena que alguns deles eu vou mostrar lá no fato, e outros não são por razões involuntárias, vocês vão perceber. Mas sempre esteve na pauta, né? Mas o curioso é que nas origens da década de 80, eu voltei para cá em 83, desde West, em Cleveland, no Ohio. Então, logo depois, né, eu já voltei um pouco contaminado por isso, por teoria de sistemas, de controle, de otimização, né, essa mistureba toda, PO, né, matemática, né, um monte de coisa, né, aplicada, né, gente? Enfim, mas isso aí, de certa forma, era mais ou menos a nossa genética aqui do departamento, né, da faculdade. O departamento era questão de computação, o pessoal trazendo a computação, muita atividade de controle, computação gráfica, processamento de imagem, uma conexão muito forte com o mundo, teoria de sistemas, né, otimização, e, enfim, sistemas dinâmicos, um monte de outras coisas bacanas, né, áreas, né. Acredito, né? Teve colegas nossos que trabalharam com rádio no passado, você deve lembrar, né, Letícia? E isso evidentemente, o nosso ambiente, né, definiu-se. Isso que não foi ninguém que chegou e falou, gente, IA é isso. Não. Isso aí é por isso que nasceu aqui essa coisa chamada EPSC, em particular, que é hoje o DCA. Então, são as várias componentes. Né? Então, em IA, muita gente define machine learning com a sub-área, tem negócio de diagrama de vento, mostrar um está incluído, outro. Eu não vou entrar nesse detalhe, não. Mas aqui você está mostrando são as componentes, né? Do que faz parte desse contexto, porque tudo isso também, principalmente sob a ótica de engenharia. Né? E, curiosamente, na literatura, para nossa alegria, claro, né? De certa forma, transpira isso. Se vocês pegarem um livro, texto que é clássico, talvez seja o padrão hoje no mundo inteiro, que é o Artificial Intelligence, a Modern Approach, é um livro texto usado no mundo inteiro, já está na terceira, quarta edição, né? Se vocês perceberem bem, ele fala disso tudo aqui, com linguagem apropriada para o contexto. Então, o Stuart Russell, que é um dos autores, né, professor de Berkeley, né, ele é mais ou menos assim mesmo, né? O Peter Hauge é o cara da Google, né? Vocês conhecem, né? Então, esses são os componentes. Por que eu estou mostrando isso aqui, gente? Porque essa foi a perspectiva. E por que isso? Vocês vão ver que é exatamente assim que a coisa aconteceu, né? De 3 décadas até recentemente, né? Então, vamos lá. Eu vou, como eu disse para vocês, cobertor curto, né? Então, eu quero mostrar para vocês, né, o que aconteceu, fazer um resumo, um slide. Vai ser um filme que eu vou passar frame a frame, por assim dizer. Em alguns momentos eu vou ter que dar uma acelerada, né? Eventualmente, em outros eu vou dar uma recuada. Não vou tentar provar para vocês nada, o meu foco aqui vai ser aplicado, em particular, aquilo que foi feito aqui dentro, junto com professores, particularmente com vocês, alunos. É uma pena que nem todos podem estar aqui ao mesmo tempo, não, mas vocês vão ver que um professor também não é uma andorinha, não. E do meu foco aqui em são coisas que, de certa forma, passou, né, das nossas fronteiras, né, dentro da faculdade e do departamento. Foi para aí afora. E aqui, a minha surpresa, coincidentemente, 2 semanas atrás, eu vi uma aplicação que está rolando durante 20 anos, eu não sabia disso.
Eu tentei um vídeo aqui, né, um depoimento de um dos autores, mas eu não vou ter tempo para mostrar isso todo. Mas vocês vão ver que a gênese dessas coisas, vou mostrar para vocês o que é. Então, eu vou focalizar aqui no aspecto de aplicação, em particular, que teve reflexo aí no mundo, né, na nossa conexão com a sociedade, vamos dizer assim, para falar bonito, né? Claro, tem estudos, outras aplicações, como nós com viés mais naquela aplicação do ponto de vista acadêmico, vamos dizer assim, e claro, tem muita teorema, mas evidentemente não vou deixar isso para outra oportunidade. Né? Mas quem precisar de teorema também tem, viu, gente? Então, eu fiz essa seleção aqui, evidentemente, né? É difícil, mas porque a gente ama todas elas, não? E muitas que não estão aqui, mas algumas um sistema de controle, análise de projetos, vem lá da década de 80, depois nós vamos andar por coisas mais, né, aplicadas, vamos passar por, enfim, exploração de petróleo, design de tireoide, amônio, algumas coisas estão rolando até hoje, isso aqui também na indústria de alimentos, enfim, gente, esse é o nosso roteiro de aplicações, depois nós vamos fazer alguns, enfim, elaborações aí sobre oportunidades, que algumas que já estão rolando, outras que estão aí, né? E, eventualmente, terminar com um trabalhinho que foi feito nos alunos de graduação um tempo atrás, que estão no vídeo, né? Enfim, vou mostrar para vocês. Então, no começo, gente, isso aqui são fragmentos do que foi feito, né? Isso aqui é um exemplo de implicação no sistema de controle, em controle de processos. Isso aqui é uma área de controle típica, todo mundo conhece isso, pelo menos o pessoal da engenharia elétrica, né? E de computação desse viés, né? Um processo pode ser o que for, né? Coluna de destilação, pode ser um forno, né? Pode ser uma locomotiva, pode ser um automóvel, pode ser mesmo bacana da engenharia de sistemas de controle, porque dentro dessa caixinha a gente coloca qualquer coisa, né? Um controlador que governa, né, o comportamento desse processo, seja ele qual for, né, evidentemente para atingir determinados objetivos. O que a gente conhece, tem alguns controladores aqui que são mais ou menos, o pessoal costuma dizer que é o feijão com arroz do indústria, o mais conhecido de todos há décadas, mesmo antes de eu nascer, para vocês terem uma ideia, né? Você vem de longe, é o P&D que vocês estudam em uma determinada ótica. É igualzinho que está no livro que vocês estudam, né, no dia a dia, só que é diferente, viu, gente? Mas o P&D, apesar de ser o mais simples, o mais, né, está aí virtualmente em todos os lugares, né, com algumas exceções, ele tem aqueles 3 parâmetros para serem analisados, que todo mundo já tenta usar as regrinhas, né, para atingir o melhor desempenho, e claro, tem um monte de trabalho, mas nunca é óbvio, porque ele tem uma regrinha que se aplica a todos os momentos, a todo instante, a todo sistema. E cada sistema é único, porque o sistema nunca é bonitinho. Então, o problema aqui foi basicamente, tudo bem, como é que eu faço essa sintonia, né, desses parâmetros do controlador, em particular os ganhos, né, proporcional integral, né, em função de algumas características. Cada processo é um negócio complicadinho, até que surgiu uma ideia baseada na ideia de reconhecimento de padrão. Né? Então, vocês estão vendo aqui, você vê que tem um sisteminha, basicamente, foi feito, tem um mecanismo de diferença, para quem conhece já já sabe o que eu estou falando aqui, né? Tem uma base de conhecimento, né, que a gente chama aquilo que são regras de sintonização, nesse caso particular. É um sistema baseado em regras, antecedentes, consequências, categoria, isso, não sei o que, demo, né, daí tem um algoritmo para processar isso, para fazer uma busca, dependendo. Nesse caso é uma árvore rasa, porque evidentemente você quer com ela, né? Então tem um monte, são aquelas pegadinhas do mundo de engenharia, né? Eu não tenho o tempo todo, né? Todo o tempo para pensar, tem que decidir em 1 segundo, 1 milissegundo, então não dá para ficar pensando, até dá, mas não vai adiantar nada. Né? E algumas regras de validação. Então, como é que isso foi feito? Então, a ideia foi basear em reconhecimento de padrão em 2 circunstâncias, né? Reversão de perturbação e controlar em torno de um ponto desejado. A operação a gente chama de set point control, que está aqui, e reversão de perturbação. Porque ele está operando um ponto, então, o erro é 0, o erro que é a diferença entre a variável que eu quero manter um determinado valor desejado e o valor que efetivamente está, tipo controlar a temperatura aqui, e ocorreu uma variação de set point, evidentemente tem um erro, o controlador tem que, né,
trazer para ser novo, né, condição de novo set point, ou seja, zerar o erro de novo, de acordo com um certo, né, porque o sistema não responde imediatamente, tem uma dinâmica, tem uma inércia, né, enfim, tem uma coisa toda. Mas, enfim, o pessoal especifica o tipo de comportamento dando esse padrão aqui. Ó. Esse padrão é caracterizado por esse pico, né, que a gente caracteriza, por exemplo, analiticamente dessa forma. Aqui é a mesma coisa, como o mundo está funcionando, mas aparece uma perturbação e eu tenho que voltar. Né? Tipo, o avião está voando, nossa, planejar tem que continuar voando, né? Tem regressão e perturbação. Então, esse padrão, ele é caracterizado dessa forma, então, baseado, né, nesse padrão desejado, né, para a rejeição, o controlador tem que se virar para ser verdadeiro e saber que o mundo está mudando o tempo todo. Esse é o papel do sistema de IA aqui, que é o sistema basicamente. Então, é isso que foi feito. Né? No centro, tem um sensor, etc., trabalho de controle, o set point, o erro, etc., elementos, regras, né? E aqui tem, né, as especificações dadas pelos usuários. Em função disso, você tem uma base de conhecimento, que é isso que está aqui, um mecanismo de processamento, algumas regras que validam para fazer besteira, porque isso é na prática, né? Enfim, né? Dá os ganhos, isso aqui é tempo real, gente. A escala de tempo aqui depende da aplicação. Vai de milissegundos a horas, dependendo aí se é químico, se é motor elétrico, sistema etc. Isso aqui parece brincadeira, gente, mas na época no Brasil, essa hipoteca de 80, aliás, eu quero já fazer isso aqui, é de 88, né? Isso aqui na época existia uma empresa aqui no Brasil chamada Eurocontrol, né, que implementou isso num P&D industrial e foi, né, eu não sei. Aliás, eu nem sei se a Eurocontrol existe hoje. Isso aqui foi feito em parceria também com, na época, o CTI, algum de vocês devem lembrar, que é o Centro, né, hoje, né, Tecnologia de Informática, Renato Acha, não é isso aqui, né? E foi um competidor de um fornecedor. Na época era famosíssimo, é famoso, então hoje foi Foxboro, que também tinha um, né? Então foi um negócio bacana, né? E depois disso, eu não sei, porque evidentemente né, vai além da nossa atribuição, não foi pelo controle, não funcionou, etc. Né? Então, isso aqui é o que evidentemente vocês estão vendo aí alguns resultados, evidentemente laboratório, simulação, que está no nosso domínio. Depois, exaustivamente, né, testados, vocês estão vendo aqui no caso de um exemplo de rejeição, né, de perturbação, aqui, ó, e aqui na variação de set point, está operando aqui, depois que eu quero operar aqui, ocorreu uma perturbação aqui, ele voltou, aqui ele se ajustou, e assim vai, né? Na verdade, o ajuste aqui no variável de processo e os ganhos. Então, esse foi um dos primeiros. O segundo exemplo, tem nada a ver com isso, de novo, é igualzinho, só que é muito diferente, porque é um outro tipo de processo. Isso aqui parece um elevador, gente, isso que a gente pega para subir e descer. Só que aqui a gente não está falando de elevador para subir e descer um só, nós estamos falando de grupo, né? 20, 10, né? E prédio grandão. Né? E a questão que isso parece brincadeira, mas é um sistema que tecnicamente a gente não sabia isso na época, né? Isso é um sistema híbrido, né? Ele é discreto, tem dinâmica discreta e variáveis contínuas. Na época a gente não sabia disso, né? Depois veio o pessoal, inclusive uns colegas nossos, o Rafael aqui, né, que desenvolveu com o Rafael, vamos conversar, não sei se, acho que não é sobre isso. Mas, enfim, tem colegas aqui que estudaram isso, porque eu contribuíram muito para essa área. Outros, como o José Raimundo, acho que não estudam isso até hoje, direto ou indiretamente, né, Zezão? Então, mas a questão aqui é o seguinte, foi desenvolvido um núcleo de tempo real, com de processamento de tempo real, por isso é muito particular, né, da engenharia, em particular a engenharia que tem a ver com o sistema real. Né? Tinha um núcleo simples, né, desenvolvido para isso, né? Era distribuído, né, pô? Tem um sistema no nível de controle que a gente chama de supervisório, ou seja, dá comandos para ser cumprido por controladores locais. Nós temos grupos de desenvolvedores. O problema é complicado, porque é o seguinte, você quer atender todas as chamadas de todo mundo que quer subir ou descer, né, da melhor maneira possível. É óbvio que se você tivesse um elevador para cada pessoa, está tudo resolvido, mas nunca isso é possível. Né? É um vetor curto. Né? Resolve. Então, dá um elevador para cada um, está tudo resolvido, mas não dá. Né? Então, cobre o pé, né? Deixa a cabeça aqui fora, cobre a cabeça, está esperando o pé de fora. Então tem que achar o cobertor do meio. Não. Aliás, eu adoro, né?
os budistas, né? Porque os budistas chamam isso por conta do meio, né? Que nada dá para provar matematicamente que os budistas estão corretos, então, sobre determinado critério, né, amigo? Determinada norma, né? Tem que definir a norma. Se a norma for minimizar o máximo do erro, acho que está na mente lá do Dalai, né? Acho que né, o ponto do meio, né? Você prova que é a solução ótima, né? Mas o caso aqui foi no grupo de elevadores, de novo, é um sistema, tem todo o aparato de processamento, de computação, né? Toda a estrutura de dados, todo o núcleo de tempo real, toda a interface, toda aquela, né, infraestrutura computacional. Mas o foco da IA, de novo, foi um sistema baseado em regras também, com uma estrutura muito peculiar, né? Com uma representação muito diferente do usual, simbólica, que é clássico da IA, mas com o mesmo matematicamente fazendo a mesma coisa, né? Com outra representação, puxando a sardinha do nosso lado aqui, né? Com estrutura de dados mais vetoriais, para resolver a conversa, matriz, operações com matriz, que a gente precisa ser rápido. Um exemplo disso no mundo real, no NumPy, né? Em que o NumPy tem toda essa estrutura lá matinada por razões, né, evidentes, em algumas aplicações convenientes. Isso foi feito, isso aqui foi feito com uma empresa brasileira chamada Vilares, que foi uma empresa muito importante aqui na indústria brasileira há uns tempos atrás, ela não existe mais, né? Uma das áreas dela era de elevadores, né? Era fantástico, tinha pessoas lá que acreditavam, né, que o Brasil era o país do futuro, que, aliás, é mais ou menos a minha, né, geração sempre acreditou que o Brasil, né, acredita ainda, né, que o Brasil é o país do futuro, seja lá que não for. Então, foi que tinha um clima muito apropriado, né, para esse desenvolvimento, esse trucar, e nós vimos fazendo isso funcionando, né. E mais interessante, né, por trás disso está uma coisa que depois de se ver, ser chamada de Fuzzy Control, né. E os concorrentes na época aqui no Brasil eram pesados, né? Tipo a Toshiba e Itachi, né? Que, enfim. Mas foi construído, foi testado, né? Aliás, como spin-off, né? Uma empresa saiu do CTI, construiu um controlador, hardware, software, e foi para a indústria. Depois eu vou mostrar para vocês, né, daqui a pouquinho. Vocês estão vendo aí o que aconteceu, né? Isso aqui da estratégia, que isso aqui são chamadas, né? Quero subir, quero descer, quero subir, descer. Isso aqui é o tempo de atendimento. Isso aqui é comparado com sistemas, né, convencionais, né, que mostra que definitivamente né, atende de forma muito mais eficiente e mais rápida. Aqui tem uma história enorme, eu vou ter que ser breve aqui. E isso aqui estão desculpados aí, né? Olha só como é que está magrinho. Eu queria peregrinar aqui, né? Olha só, parece que saiu do jardim de infância, né? Vocês conhecem essa pessoa, não conhecem? Eu queria mostrar, eu trouxe, eu não coloquei dele meu 222, não, porque eu esperava ele estar aqui, esses primos dele, né? Um colega meu, carne e osso, né? Mas enfim, falhou. Mas depois vocês encontram com ele aí no corredor. Esse aqui é o nosso colega Ricardo Bode, né? Aqui na descrição, isso aqui pegou do paper, né? Quem quiser, gente, tem sempre uma referência aqui, quem quiser conferir, pode conferir, viu, gente? Está aqui, ó. Na verdade, o Rudin foi o principal, evidentemente, mas controlou, nesse caso particular, com alguns outros colegas do departamento, entre eles o Maurício e o outro que eu vou deixar por fim. Isso aqui é um outro trabalho, né? É de controle de tráfego, né? Sou um controlador FUSE, né? Tempo real, né? Semáforo, né? Para ser curto e grosso, né? Esse aqui foi de 93, né? De novo, um controlador para cenário, tempos de verde, fases, etc, etc. Tem critérios para isso, critérios para ter uma engenharia sofisticada, parece que fazer temporização do semáforo, você só chegar, ligar verde, mas não é bem assim, viu, gente? Quando é um só, tudo bem, né? Aliás, quando é um só, tem um cruzamento assim, é fácil. Mas, como vocês vão ver, tem cruzamento que é um só e é uma dor de cabeça, né? Enfim, sensores, esses que eles usam para dar multa na gente até hoje, que clássico, 20 tiros, que vocês veem, né? Velocidade de 50 km por hora, cuidado com aquilo, era aquilo na época, né? Sensores, uma certa distância. Com isso, a gente consegue estimar o tamanho de fila, esperando no sinal, né? A taxa de chegada de veículos.
Em função dessas duas grandezas, a gente estabelece o tempo de verde e azul adaptativamente em função do tráfego para não deixar, né, de novo, né, cobertor curto. Né? Porque quando o tráfego está lá leve, não tem problema nenhum, né? Não tem espaço para todo mundo. Mas na hora que não tem congestionamento, precisa negociar. Mas a cobertura está atacando de novo. Mas é sempre assim, né, gente? Né? Esse foi implementado, foi testado, em particular com esse é um único entroncamento, mas é como vocês não sabem, é complicadíssimo. Isso é real, gente. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é Rebouças da Avenida do Brasil. Você vê que tem que dar lá para cá, daqui pode virar para cá, daqui pode virar. Então, são várias fases, né? E é um lugar complicado. Né? Eu morei 2 quarteirões aí. Oi? Morei em infância inteira, 2 quarteirões desse cruzamento. Tá vendo? Você conhece melhor do que eu. Né? Porque nós passamos algumas vezes para ficar medindo. Aliás, era vizinho de 5 cantinhos também. Eu não vou ter tempo para falar, mas um pouquinho complicado. Então, sendo distribuído. A gente ia para a rua mesmo, lá na esquina, contando 1, 2, 3, 4, enfim, naquela época a gente... Vocês estão vendo aqui o desempenho, gente, né? Enfim. Isso aqui é um dos atores, né? Que era aluno na época. Eu encontrei uma foto dele, raiz, né? Na década de 80. Isso aqui, o Fabio é conhecido algum de vocês, né? Ele formou aqui na elétrica, na época não tinha engenharia de computação ainda, né? Da turma de 82, acho que não era só turma, né, gente? Seria mais velho, sem dúvida. Né? Fez o mestrado em 88. Fez o... eu vou fazer um backtrack aqui, viu, gente? Ele vai se surpreender. Pois é. Ele fez o mestrado e começou a fazer doutorado, mas olha, Favira, eu estou mostrando o controle de tráfego. Para brincar mesmo disso. Ele é um deles. Mas tem a André, que eu não tinha foto, a André Mation, infelizmente não tem foto de todo mundo, queria ter de todos. Não tem a raiz, mas o Favira fez um mestrado com um trabalho, né, que não foi nem esse aí, não. Ele desenvolveu um sistema especialista, porque a IBM, gente, tinha uma fábrica aqui em Hortolândia, hoje é da Lenovo. E naquela época, é engraçado, né, essa fábrica daqui era poucas no mundo que faziam unidade de disco de 2 GB, né, ou de 4 GB, era desse tamanho, assim. Vocês têm isso aqui no dente, né? Só que fabricar isso, gente, era uma sofisticação que vocês não imaginam. Né? Sala limpa, não podia ter um grão de poeira. Então, era sofisticadíssimo um sistema de fabricação e manufatura, que tinha que ser controlado. E o Fabiano desenvolveu um sistema especialista para fazer esse controle. E foi implementado aqui na fábrica do IBM em Hortolândia e foi para todas as fábricas do IBM no mundo inteiro. O Fabiano ganhou o prêmio da IBM, né? Ganhou a patente, levaram ele para São José e está lá até hoje. O lado bom da história é que ele fez ele em Brasil, o ruim da história é que levaram para a vila. Né? Mas graças a Deus está bem, ele está na IBM nessa posição, continua trabalhando na área e coisa que eu nem sei o que é. O Favira é daqui, mora em Cristina, tem a família de Mojimirim, sempre está aqui, gente, né? É bom? Ele já está, não está acabado, tá, gente? Você está com o cabelo de branco no meu. Mas eu vou voltar aqui atrás para falar um negocinho, que tem um outro sujeito aqui, que eu não sei quem que é, que não participou desse né? Mas eu acho que, eventualmente, alguém da plateia aí conhece, né? Então, isso aqui, nosso colega desenvolveu lá, na década lá, quando era menino pequeno. Vocês podem ver ele vindo pequeno, porque chegou aqui com a minha sorte, né, pô? Você pode ver ele em 2022 em tempo real, né, pô? O Ricardo lembra disso. Isso aqui, gente, outra coisa. Aliás, é o seguinte, tem um caso curioso, vocês não acreditam. Eu estava procurando por essa foto e eu tenho tempo. Achei ontem por acaso. Aqui, ó. Isso foi objeto de leilão. Eu achei tão curioso, eu achei isso ontem. O que é isso aqui, gente? É isso aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Desenvolvido em Santa Catarina pela Whirlpool, né? A Consul, né? A Consul é a Brastemp, nem vice-versa, né? A Brastemp é a linha bacana, mais cara, que é igualzinho, Consul é diferente, porque você paga mais caro, tá do nome, né? Então, quando fala, porque eu contei situação. Isso aqui foi na década de 80, isso aqui era uma novidade do mundo inteiro. Isso aqui, gente, enfim, isso é um produto, vocês estão vendo ele, né? Que virou objeto de... O corretor não sabia disso.
É um produto que saiu daqui. Aliás, eu falo a verdade, isso aqui é típico de engenharia brasileira, né? Tirar água em pedra. Porque, na época, os concorrentes japoneses, né, já estavam na época do acionamento de velocidade variável. Toda uma eletrônica embarcada, sofisticada, né? E o nosso compressor, até hoje, é tipo liga e desliga, né? Passou da temperatura, liga, baixa, passou, desliga, né? É assim até hoje, né? Com algumas exceções. Está melhorando. Evidentemente que você é energeticamente muito mais ineficiente. Era assim na época, porque era caríssimo. O pessoal sabia fazer, a escola fazia isso. O pessoal faz isso aqui dentro dessa escola até hoje. A questão é o eterno dilema, né, de trazer isso para a partilha. Mas isso aqui então foi um milagre. Uma sacada maravilhosa. Para você ter uma ideia, isso foi embarcado em 80, 85, não sei se você está lembra disso, né? 80, 85, na época, por aí, né? Os 80, né? Os 80 não era. Era 80, 85, 8 bits, e era muito sofisticado, porque o japonês fazia isso com 4 bits, pasme, o que custava 5, 10 dólares, né, para colocar. Você vê o que vocês vão fazer hoje, né? Hoje vocês têm, né? O Unicamp, na década de 70, tinha um computador chamado DEC 10, que era um luxo, né? Só o Unicamp tinha no Brasil, mas alguém, que era um privilégio, né, Léo? O DEC 10, que eu servi o Unicamp toda, né? Não chega nem aos pés disso aqui, né, Léo? Lembra? Mas era um privilégio, você vê muitas coisas do mundo. Só que ele trabalhava com cartão perfurado. Ô, gente, o cara que botou a mão na massa, levou isso aqui, né? É um outro ex-aluno nosso, é o Ricardo Loureiro. Olha só, você lembra dele? Como é que está diferente? Ele é da turma de 89, fez o mestrado em 96, tudo. Não lembro mais se foi com o Wagner, né? Na escola de Wagner. Hoje ele fala que está na Whirlpool, então, na época, o Whirlpool é cônsul para sempre na época, eu não sei quem é o dono da cônsul. Lembra do Loureiro, Ricardo? Meu colega de tudo. Pois é, era um dos Ricardos, né? Você, o Loureiro e o Duda, né? Barbosa e Duda. Era Ricardo que não acaba mais naquela época, né? Então, hoje ele está na Citrix, né? Ele já passou, depois que ele saiu da Whirlpool, quando ele construiu, né, ele foi um culpado, do ponto de vista de toda essa construção. Claro, não foi o Ricardo que fez o compressor, né, que não fazia parte lá, né? Enfim. No mesmo viés, vocês estão vendo aqui um passo seguinte, que é igualzinho, né, que a gente está fazendo, só que agora com o inversor. O que vocês estão vendo aqui é um laboratório que era onde é hoje, está na entrada ali, em frente de diretoria. Né? O DCA, o laboratório DCA, era naquela parte burocrática da CG, era embaixo. É uma salinha lá na frente, uma salinha de 2x2, que tinha esse aparato aqui, olha. Vocês estão vendo o ar-condicionado e toda uma eletrônica aqui com conversor e com controlador, né? Fuse também. Isso foi desenvolvido por esse sujeito aqui, o Rodrigo Almeida Gonçalves, que é da primeira turma da engenharia de computação. Então agora começou a entrar o pessoal da computação aqui da LER. Eu estou colocando 90, 94, porque a gente nunca sabe se é a data quinta ou que sai. Então eu coloquei as duas temporariamente. Né? Então ele entrou em 90, saiu em 94, né? Da primeira turma. O Rodrigo, depois vocês vão ver o Rodrigo em 2022, porque ele participou em vários momentos. Ele desenvolveu, vocês estão vendo lá você lembra, Ricardo? Aqui da sala do laboratório? Eu trabalhei nesse projeto também. Pois é. Aí o Rodrigo de óculos, né? Você viu o Rodrigo numa etapa intermediária, todo garboso, né? Mas aqui do lado, né? Aqui vocês estão vendo um computador que a gente agora, que chique, né? Bacana, né? E o que vocês estão vendo aqui, gente, é um controlador, hardware e software de um controlador fuso feito pela empresa, né? Made in Brasil, né? Que existe até hoje, chamada HI Tecnologia. Né? Existe até hoje, continua muito bem, né? Implementaram isso aqui num sistema distribuído, vou mostrar para vocês aonde, né? Daqui a pouquinho. Isso é um fuse controller, né? E muito mais. Na verdade, muito mais. É um hardware, software, tudo bonitinho, tem a ver funcionando e muitas indústrias adotaram. Né? Isso aqui também foi... Bom, enfim. Isso é o Rodrigo. Isso aqui é uma outra aplicação, né?
que não tem nada a ver com os anteriores, né? Porque já está no outro nível, já não é tudo isso. O que a gente chama de rigor cristiano, ou seja, você tem escala de trabalho de maquinista em ferrovia. De novo, puxa vida, né? Como é que você foi parar? Gente, você não sabe como eles são dor de cabeça. É pior que fazer horário de professor na nossa escola. Né? É pior do que isso, gente. Porque a gente tem que fazer escala de trabalho de maquinista, isso tem que levar em consideração as horas de trabalho, a negociação com o sindicato, né? Negociação com a empresa, férias, aniversário da filha, né? Do casamento, fim de semana, viagens longas, viagens curtas, se eu viajo de uma cidade para outra, de quantas horas de viagem, se eu vou trabalhar no pátio, que é pertinho da minha casa, né? Tem que pegar sujeito. Enfim, gente, isso é um problema NPR, né? Dificílimo, mas que foi objeto, antes disso, eu estou vendo uma publicação de uma proposta, né? Mas a ideia é que, o que foi usado aqui? Aqui a tecnologia ideal usada é uma completamente distinta das anteriores. Aqui foi basicamente utilizar a técnica que a gente chama de busca, para falar muito grosso, né? Em particular, busca de profundidade. Não estou falando muito, mas assim, isso eu vou dar uma dica para você. Por quê? Pode, na verdade, nós usamos GA também. Usamos GA também, né? Mas, evidentemente, né, tem sempre um trade-off aí, né? E, claro, na prática passa por tudo isso muito mais que não está aqui. Né? Mas, enfim, foi desenvolvido um arcabouço algoritmo, né, que tem esse jeitão que a gente chamou de alocação direta, que leva em consideração o estado do maquinista, quantas horas, né? Aquele negócio, aliás, usando a metáfora deles, né? Tem que bolar uma escala onde todo mundo come filé, né, e coma osso, porque, é claro, tem tarefas mais árduas que outras. Então, se te achar agora, vou colocar o filé no ponto, né? Aí vem aquele dilema, né? Aquele paradoxo, né? Do mismatch, né? A partir de que ponto, né? O filé está no ponto, né? Enfim, são essas coisas que a gente tem que resolver. E essa é uma das curiosidades que eu fiquei sabendo no passado. Vocês estão vendo aqui, gente, uma tela Windows, olha só que chique, pô. Então, isso foi feito na MS, tem uma ferrovia, né, que é a antiga rede ferroviária federal, no trecho de Minas, no Rio de Janeiro. É uma ferrovia importante. Aliás, ela passa aqui também, um dos ramais. Esse sistema faz um planejamento dos maquinistas de toda a MS, está em operação. Fiquei sabendo 2 semanas atrás que ele entrou. Na verdade é o seguinte, o que está lá não é isso que vocês viram aqui. Aquele foi objeto da terra do Rodrigo. Então, a aplicação até o Rodrigo foi a infraestrutura. O Rodrigo não desenvolveu isso. Depois que ele terminou o doutorado, evidentemente, continuou por ele próprio. E também, graças a Deus, até hoje, não construindo ele próprio no mundo dele. Eu vou mostrar para vocês o que ele já fez depois disso. Então, é uma alegria ver isso. Aliás, o que a gente sempre fala, né, Léo? O nosso salário é disso, vocês, os alunos, se dando bem, né? Isso é o nosso verdadeiro salário. Tela, né, que eles implementaram depois, eu fiquei sabendo, né, vocês estão vendo aqui, que é bem, né? Faltar 20 anos de operação sem nada de manutenção. Isso foi comentado aí, que é uma coisa, sei lá, eu achei muito esquisito, só passei manutenção. Mas o que vocês estão vendo aí, gente, isso é usado no dia a dia. Esse negócio é um problema complicado, com um maquinista alocando o horário de trabalho todo mundo aqui. Não, tem um professor no aula lá todo dia, né? Só que é muito mais complicado isso. O que está por trás disso? Busca heurística e algoritmo genético, computação evolucionária. Claro, mandolinho nós viramos de novo, né, gente? Porque junto com isso tem um monte de outras funções auxiliares, acesso à base de dados, verificação. Nossa senhora, vocês não imaginam. Interface homem-máquina, que às vezes é doloroso. Tem que ser alguma coisa compatível com a percepção da moçada. E aí, esse foi uma ilustração aí a infraestrutura construída pelo Rodrigo, né, pô? Que é o mesmo aquele que vocês viram agora há pouco, só que esse é o Rodrigo agora de 2022. Esse Rodrigo é o mesmo Rodrigo que vocês viram ali, ó, né? O Ricardo, aí esse aqui, ó, né? Olha ver que ciência e tecnologia acaba com as pessoas, né? Mas, graças a Deus, né? Graças a Deus ele está muito bem, viu, gente? De saúde, e criou sua própria empresa, ele teve Ciflex, né? Depois empreendedor, é um grande empreendedor, se deu muito bem no mercado, né?
Eu fico muito alegre quando encontro com esse pessoal e conto as histórias. E depois disso, eu já criou uma outra chamada Nitrix, e recentemente essa Nitrix foi comprada por... Daqui a pouco eu mostro para vocês, né? Bom, eu quero falar rapidinho aqui agora, não sei se eu vou conseguir falar rapidinho, eu quero fazer propaganda daí. O que eu vou falar aqui tem a ver com isso aí, é uma maneira de você saber tudo o contexto. Isso acontece. Vagão de minério, locomotiva, mina de Carajás do Pará, trem pela ferroviária, o trem chega aqui, ó, carrega aqui, dá a volta, e volta. Locomotiva, hoje na época era marrom, na cor do minério, hoje na vale assim. Parte de cruzamento, de terminador aqui, ó. Aqui, ó. A nossa Carajás já está toda assim, duplicada. Em 95 não era assim. Centro de controle, mina. O trem hoje é complicado. O trem hoje tem 3 km de comprimento. Ele colocou o motivo no princípio meio fino. O trem de mulher, quando chega no porto, até um sistema automático chamado virador de vagão, que faz assim para descarregar. Depois sai vazio para carregar a família de novo. Essa máquina que pega a mulher, carregando o vagão. Locotrol é o que coordena as locomotivas ao longo do trem. Sistema de controle. Sistema de controle operacional, CCO, CIMOT, pessoal planejando a circulação, pessoal de olho à produção, mina, a minha sim. Isso é só colocar um contexto, gente, 2 minutinhos e falar tudo que eu vou falar daqui para frente, né? E tem a ver com o Carajás, com o princípio de 1985, foi o primeiro, né? 95, quando começou o convênio aqui para a nossa faculdade. E aí nós fizemos várias coisas. E um dos problemas é esse, ó, vocês viram que tem ferrovia, na época não era bem do jeito que vocês viram, está duplicada. Mas tem uma locomotiva aqui, mas imagina um trem com 500 vagões, por exemplo, na época tinha 100, 200 vagões, aqui também. Na época tinha trechos, né, que eram duplicados, outros não. É claro que 2 corpos não podem ocupar, né, o mesmo espaço ao mesmo tempo, todo mundo sabe disso, não dá trombada. Então o problema é o seguinte, como é que eu mando esse monte de trem subindo e descendo na ferrovia e só pode cruzar determinados lugares, né, porque senão dá confusão. Como é que você planeja isso em tempo real? Como é que para operacionalizar? Ele leva em consideração todos os considerandos também do mundo, né, bonitinho, etc, etc. O trem não tem pneu, não fura, mas quebra, né? Enfim, maquinista, né? Nunca. Então, qual é o problema? O problema é esse aqui, gente, né? Esse gráfico, né? Distância, cada L, né? Que é isso aqui, né? Esse negocinho duplo aqui, que a gente chama de parte de cruzamento, que eu falei agora há pouco. Bom, o Carajás está aqui, o trem, né? Chega, né? Pô? Carrega, faz na feira, faz a voltinha e volta. Depois vai para o porto, eles vão falar do porto daqui a pouquinho, descarrega e volta aqui, tem esse negócio, trem subindo vazio, descendo cheio, trem de passageiro no meio. O negócio é o seguinte, como é que você coordena isso? Né? Se a gente colocar um gráfico, aliás, isso aqui tem uma história curiosa, não vai, parece uma brincadeira para nós, né? Mas enfim. Espaço, né? Os partes de cruzamento que eu estou colocando só uma linha pontilhada aqui para simplificar e nossa linha aqui, né? Então, a nossa linha está aqui, ó, no eixo, né? E aqui é o tempo.
Então tem trem descendo e trem subindo. É claro que se cada um for possível, né, eles vão trombar aqui, ó, né? Só pode cruzar nas linhas pontilhadas. Vai trombar aqui. Ou seja, eu virar uma conclusão, né? Como é que a gente coordena esse negócio? Isso parece óbvio, gente, mas eu sou fazendo NP difícil, vamos dizer assim, no jargão aqui, né? Isso é natureza combinatória, né? Além de todas as multiplicações, estou simplificando bastante aqui. E, além disso, nós temos que resolver em tempo real. Nós estamos no mundo de engenharia, né? Pega para capar no CCO, que você vira o pessoal planejando o tráfego agora há pouco na figurinha. Isso é um problema terrível, né? Aqui tem uma solução, é isso que tem que fazer. Esse cara tem que parar aqui nessa linha, para esse aqui passar. Esse para aqui para esse passar, esse não vai, né? Agora, é claro que quem para quem, né? Para ser melhor ou pior, depende do critério. Eu posso demorar, aí isso é outra coisa, né? Mina, porto, né? Eu tenho que chegar aqui com uma certa frequência, né? Para manter, né, a descarga, né? Tem que manter, enfim. E às vezes o porto pifa, porque o navio, né, quebrou, né? Enfim, às vezes o carregamento pifa, porque o carregacilo, né, foi para o espaço. Enfim, tem que coordenar isso tudo. Às vezes está chegando o navio para carregar, porque o cliente está esperando lá na China, e não tem ideia, fica, gente, isso é um tumulto. Isso tudo tem que ser coordenado. E uma das maneiras de coordenar isso, né, foi desenvolvida aqui na década de 90, está publicado em 96. Aliás, foi legal que em 1995 ocorreu um evento importante no Brasil, vocês vão ver. Isso é a estrutura do sistema baseado também em... A gente não sabia disso na época, mas em eventos discretos, busca, né, e algoritmo de otimização. Isso é que está por trás disso tudo, né? Essa estrutura. Eu tenho uma foto que eu esqueci de escanear, que ficou aqui na minha gaveta, para vocês verem como é que era a coisa na época. É uma coisa assim, jurássica, né, para os padrões de hoje. Mas é isso aqui, gente. Vocês viram lá a mina, né? O Porto de São Luís, os partes de cruzamento. Isso aqui foi um sistema implementado lá na época, gente. Foi um negócio, a internet, olha só. Termo, né, mano? Rede local. Era um negócio assim, né? Uma estação da DEC aqui, o Workstation, só com um vídeo, parecendo uma televisão, né? E era um negócio assim, depois, enfim, eu esqueci de colocar a foto. Mas foi o que aconteceu, teve um impacto, né, considerável, né? Entrou em operação, não sei como é que está hoje, porque depois eu fiquei sabendo que eles fizeram um upgrade no centro de controle, então uma empresa multinacional tentando usar a busca tabu para resolver esse problema. O negócio é o seguinte, né? Enfim. Usava a busca tabu, não tem problema nenhum, só tem que às vezes aparecer lá na tela, uma solução infactível. Né? Vocês imaginam o cara no CCO, lá operando, vocês for para a solução infactível. Ele fala isso, claro. No começo era lápis de papel, gente, literalmente. E evidentemente esse tipo de coisa não dá para rolar, né? Nesse ambiente de engenharia, tempo real em particular, né? Então a solução, né? Isso aqui é outra aplicação da época, né? Esse aqui, ó. Isso aqui foi feito em um colega nosso, Paz, né, professor da biologia, que era médico, Armando Gonçalves, que era médico, né, que dava aula de biologia e trabalhava com IAM e com concurso de imagem. Né? É engraçado isso. Aliás, é engraçado, quem que inventou o capacitor, hein? Depois você me fala qual é a profissão do cara que inventou o capacitor, não? Assim como é que... Enfim, deixa eu fazer depois. Isso aqui, todo mundo conhece essa bombinha que a gente vê em filme, né? Fazendo assim, filme de cowboy, né? Fazendo assim, isso é uma bomba, né? Para tirar petróleo do subsolo. O Petrobras tinha um monte disso lá em Natal, né? Ainda tem até hoje. Só que não tem só um, tem dezenas. E uma maneira, isso que tem que ser controlado para maximizar, né, a extração do óleo, evidentemente, né, velho? De novo, é um sistema de controle, né? FUSE, que é baseado no padrão. Olha só que curioso, só que o padrão aqui, olha, é dado pela tensão, pelo dinamômetro que é colocado, né? A pressão que está aqui, ó, né? E dependendo do tipo de padrão, ele mostra se o bombeamento está sendo eficiente ou não. Isso é um sistema FUSE, né, distribuído, né, com um modo local de controle, feito aquele controle de que vocês viram lá atrás, né? Não sei se está em operação. Eu vou ter que ser curto e grosso. Isso aqui é outra coisa que foi feito, né? Em Carajás, por isso que eu mostrei aquele vídeo, só que isso aqui tem respeito à parte. O negócio aqui, gente, é igual sempre problema de armazenar para mim disso, né? Eu tenho um disco, tem vários setores, tem vários pedacinhos.
Então, nós temos que colocar, tanto você manda armazenar, onde você armazena? Em qual setor? Em qual segmento? Qual é a maneira de... Como é que você armazena isso e recupera a informação? Né? Como é que você armazena, sabendo qual hora você vai querer a informação de volta, fazer essa busca no risco de HD mesmo, né? De uma forma mais eficiente. Não tem algoritmo ótimo para isso. Aliás, quem quiser dar uma verificada, isso aqui falou do livro do Knut, volume 3, tem lá os problemas, vocês vão ver o que está escrito lá. Aqui, igualzinho, só que não é disso, não é um pátio de minério, onde nós temos que armazenar, né? Vários minérios, vocês estão vendo aqui, usando empilhadeiras e recuperadores. Então, o trem chega, vira, que vocês viram ali, né? Vem para, né? Esse sistema de correia transportadora, armazena, depois nós vamos ter que recuperar isso para carregar o navio para levar para a China, para o Porto, né? Então, vocês imaginam a dor de cabeça, porque são vários tipos de minério, né? E aí tem vários critérios, tempo de residência, que não pode ver. O chinês quer comprar minério, quer comprar água, o minério não chega a sequinho, então, enfim, tem aquelas coisas. Então, é um problema terrível. Vocês estão vendo aí como é que é empilhado o minério, vocês estão vendo como é que é a máquina que recupera a turma do navio, vocês estão vendo as duas aí em paralelo. Aliás, tem um outro videozinho aqui que eu vou ser curto, rápido, já meu tempo já está acabando. É só para vocês não verem se é recuperadora. É assim que ela funciona na hora de recuperar aquele de minério para mandar lá para... E aqui, se eu ver rapidinho aqui, também já está... Já está ansioso ali, perdendo os cabelos, eu já vou terminar. Olha. É só para vocês verem que é feito o carregamento, né? Isso é um pier novo, né? Vocês estão vendo o carregamento às vezes simultâneo. Isso aqui, o plástico está lá longe, viu, gente? Está lá no continente, que de um fio, enfim, vem com o sistema de carregador, isso aqui é um carregador de navio. Parece brincadeira, né? Só encher o pacote de minério, você não sabe a dor de cabeça. Você pode quebrar o navio. E já aconteceu. Alguns anos atrás, o amor quebrou o navio no meio lá nesse porto aqui, ó. E eles parassem. Imagina o tamanho do prejuízo. Tiveram que cortar o navio, puxar e deixar fora. Então, se tu tem um truque, esse é um sisteminha que foi desenvolvido nessa época, né? Você tem uma publicação de 2001. A ideia é exatamente, você viu um navio carregando lá, olha só que engraçado, na época, isso que vocês viram agora era futuro. Olha. O que vocês acabaram de ver aqui agora é futuro. Então, o carregamento era aqui, ó, aqui e aqui. Mas a ideia é a mesma. E tem aquele pátio grandão que vocês viram. Então, o trem chega aqui, olha, naquele loop, né, que vocês viram o vagão virando, ó. Joga o minério aqui, sistema de correção de exportador, empacota aqui, de acordo com vários critérios, vários tipos, e depois tem toda uma programação, sincronização para carregar os navios aqui, né, ou um ou mais, ou simultaneamente, né? A gente planejar isso é uma verdadeira loucura, né? De novo, técnica de usado, ele não tinha muita alternativa. Nesse caso, foi uma estratégia de busca que foi praticamente inventada por esse propósito, que é um problema astronomicamente complicado. Esse é o seu sisteminha, olha que chique, gente, Windows 95, né? Funcionando lá, né? Como fruto desse convênio, não sei se está funcionando até hoje, mas aqui está o autor dele, Paulo Mock, que é da turma de 95, se não falha a memória da engenharia de computação já, né? E aqui está junto com o Rodrigo. E você vê que o Rodrigo aqui está com a camisinha da Progress Rail, né? Com a empresa que comprou a empresa dele. A Progress Rail parece que é uma empresa americana, né? E a dona da Progress Rail é Caterpillar. Então, ele é Caterpillar. Hoje ele é um CTO, bonito, Chief Technical Officer. Olha que importante. Mas merece, viu, gente? Isso é o Paulo que desenvolveu o sistema, uma aplicação da tese de mestrado dele, né? Gente, tem outras aplicações de hormônio, com fluorito, né, especificamente. Aqui é teste de hormônio. Vocês estão vendo aí. Tem outra aplicação aí, formulação de gordura para alimentos, feito pelos colegas da engenharia de alimentos. Rodrigo participou, e outro aluno, o Maurício Figueiredo, que está lá na Federal de São Carlos. É uma rede neural curiosa, né? Na época a gente não sabia disso. Isso aqui é 97. Mas essa rede aqui é uma coisa engraçada, né? Enfim, gente, isso aqui é importante para a indústria, né? Todo chocolate que vocês comem, biscoito, sorvete, passa por esse processo. E quem fazia isso era um especialista que era disputado a TAP, pelas indústrias aqui do Brasil. E era assim. Está na indústria A hoje, amanhã está na indústria B. Não? A indústria A dobra o salário e volta para A. A B dobra o salário e vai para B. Então ficava em função do lucro.
Mas os colegas aqui desenvolveram um sisteminho que dá um suporte, que é rede neural, mas uma programação linear. Então, esse que está por trás aqui, né? Aqui vocês estão vendo o meu colega Armando Rocha, que na época tinha barba, que sou eu, que na época também tinha barba e cabelo, né? Tinha os dois, né, ao mesmo tempo. Hoje eu não sei se tem barba e cabelo, né? E vocês estão vendo algumas pessoas importantes. Esse é o meu colega Armando, que é o médico, meu colega Iager, que é um torcedor do New York Yankees, mora, não, enfim. E mas o que eu estou mostrando isso aqui por causa desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, nessa época, era chefe do Departamento de Engenharia Elétrica e Computação de Berkeley, que era o Departamento de Engenharia Elétrica e Computação no mundo na época e nas décadas anteriores. Né? O nome dele é Lócio Aberto. Ele tem livros importantes na área de teoria de sistemas lineares. O pai é fuzilógico, né? Morreu 2 anos atrás e hoje está enterrado na terra dele, que é Baku, no Azerbaijão, né? Que é onde ele nasceu. E tem outras pessoas importantes aqui, como o Miki Sugeno, meu colega Vitor Petrit, né, que eu estava com bem ele, nós escrevemos algumas coisas, né? Então, gente, isso aqui que é planejamento de movimento de trem, subindo e descendo aquele gráficozinho simplificado que eu mostrei, né? Está sendo desenvolvido em tempo real, né, com aquela curva que você viu aí no Rodrigo, Paulo, etc., e outros ex-alunos. Né? Indústria petroquímica, cabotagem, esse negócio é outra coisa interessante, como produzir em vários polos ao longo do litoral brasileiro, transportar por navio, porque querosene, álcool, combustível complicado, né? Você tem que produzir, estocar no momento certo, na hora certa. Isso é um problema também de decisão monstruoso. Esse é um outro assunto que parece uma brincadeira, você é um pátio, né, de trem, né? Então, você tem trem chegando de um lado, tem chegando do outro, né? Você tem que posicionar e preparar, refazer, quebrar e reconstruir para sair do outro lado. Isso é um problema de natureza combinatória e tem que ser feito, cada um no tempo real, evidentemente, dentro da escala de tempo apropriada. Né? São coisas que estão rolando. Isso aqui é uma disciplina de exemplo de uma empresa, você breve, da FIT, todo mundo conhece, não estou fazendo propaganda da FIT, não, nunca comprei nada lá. Às vezes tem gente que entende pela internet, tem um estoque dentro para armazenar e atender os pedidos de forma eletrônica. Isso aqui é um estoque, gente, que é vertical, é um poço aqui, ó. Cada negocinho desse aqui é um poço. Vocês estão vendo que é um robozinho que anda assim e anda assim, ó. Então, esse robozinho fica armazenando em caixinhas, vai empilhando as caixinhas com vários tipos de produtos, formando uma pilha em cada slot daquele. Então, olha só, olha o tamanho desse negócio. É claro que isso é compacto, né? Numa sala dessa você coloca bilhões de coisas. Esse é o lado bom. O lado danado da história, o cobertor curto, aqui na hora, né? Quando chega, você tem que armazenar, saber que uma hora vai ter que sair, né? E não pode demorar o tempo do mundo, todo mundo. Então, como é que se armazena? Igualzinho minério, não só que é diferente. Gente, então, o sistema de controle para posicionar aqui é mais ou menos manjado, né? Qualquer aluno nosso aqui, com certeza, vocês fazem isso com o pé nas costas. Mas essa parte é mais fácil. O duro é fazer para onde ele vai, em que hora, que ele coloca, como é que ele empilha. Sabendo que uma hora vai ter que desempilhar para pegar o relógio, o sapato, todo que estiver lá embaixo. Tem essa outra coisa que está, né? Eu vou passar desse último tópico aqui, que já acabou. Eu queria terminar, gente, mostrando o seguinte. Tudo que vocês estão vendo aqui não foi feito só por nós, professores. Evidentemente, nós participamos, porque faz parte da nossa alegria. Mas por trás disso estão vocês, que são os alunos. Se não fossem os alunos, eu mostrei alguns deles, mostrei todos, porque evidentemente não tem. Mas, enfim, mandolinha não faz verão. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer meus professores e meus colegas do passado, tanto no Instituto Politécnico, que foi uma alegria, como aqui, evidentemente, foi um momento, né, maravilhoso. Assim como quando eu tive também, eu citei uma coisa, que se eu tivesse, se me perguntasse se eu repetiria, né, tudo, se eu faria de novo tudo aquilo que eu já fiz de hoje, a minha resposta seria um sim, com S, I e M maiúsculo. Né? Faria tudo de novo. Né? Eu acho que eu tive esse privilégio. Né? Aliás, é o seguinte, eu lembro que nossa discussão aqui na nossa época era curiosa, né? Era muito comum de parar no corredor, encostar assim, ó, na pilastra,
E a piada é o seguinte, será que a pilhaça está segurando a gente ou o contrário? A gente ficava 3 ou 4 horas, né, Ricardo? Discutindo, ele deve ser dando, claro, que é óbvio, aquela piada, né? Enfim, eu agradeço muito por esses momentos, né? Aqui na escola. E, é claro, né, os alunos que é a nossa paixão, né? Eu também não estaria aqui se não fosse a justiça tem que ser feita. Eu fui bolsista do CNPq no mestrado, fui bolsista do CNPq no doutorado, né? E vivi a bolsa CNPq e miojo. Aliás, na época não tinha miojo, né? Então, eu agradeço o CNPq, eu não estaria aqui. Agora, eu queria agradecer particularmente por dizer um obrigado aqui para o meu colega. Obrigado. Muito obrigado, professor. Temos tempo para uma pergunta. Nossa, aí fica essa pergunta fica muito grande. Eu vou deixar o meu para E as outras podem, e quem tiver mais dúvidas pode falar com o professor depois aqui no nosso coffee break. Né? Bem lembrado. Estou à disposição. Eu vou tentar falar sem emocionar, porque eu tenho que acho que não é momento de perguntas, acho que não entendo. Eu, como uma docente, para o início de carreira, considerando que o início de carreira é bastante inspirador, é muito fácil, alegria, né? Essa coisa de nosso salário ser pago pelos alunos. É muito legal. Então, professor, eu quero agradecer pela sua trajetória na FUNEC. Muito bacana, ex-alunos, ex-colegas, que ajudam a contar a história da faculdade. E obrigada pela sua jornada aqui. Espero que a gente possa sempre contar com essas histórias que tem aqui. Obrigado, Paulo. A história que eu contei é a nossa história. A não é minha. Bom, então, agradecemos novamente e temos um coffee break e voltamos aqui às 10h25 para a primeira sessão técnica. Obrigado.